Comenzou no pasado 19 de outubro a campaña de vacinación da gripe sazonal. Connosco está a doutora Laurentina Santa, directora executiva do ACES do Alto Támega e Barroso. Doutora, como correrán estas primeiras horas? Está a correr tudo muito bem. Dentro daquilo que eram as nossas expectativas, é que este ano, de facto, pudesse haver uma maior adesão, e isso tem-se verificado nestes 2 dias. Pelo menos ontem, só no primeiro dia, vacinamos cerca de 1000 pessoas, quer no Centro de Saúde número 1, quer no Centro de Saúde número 2, quer nas rotas que cada um dos centros de saúde tinha programado e tinha planeado, e, portanto, estamos com uma efetividade da campanha muito boa. A adesão tem sido muita, principalmente nas aldeias, praticamente aparecem todos para ser vacinados. Aqui nas unidades estamos também sempre com pessoas para vacinar. Nós tínhamos programado aqui na cidade, tínhamos 2 tendas, uma em cada centro de saúde, externas ao centro de saúde, onde iria ser feita a vacinação, para evitar que houvesse cruzamento e aglomerado de pessoas mais dentro das unidades, mas o tempo não nos tem ajudado. Durante a manhã correu muito bem, que não choveu, depois de tarde já choveu bastante e tivemos que alterar as situações. E hoje optamos, porque com a chuva e por estar o tempo bastante frio, optou-se por se fazer a vacinação dentro do centro de saúde, numa área dedicada para evitar cruzamentos de pessoas. Bien, e como está correndo a parte que corresponde ás freguesías? As Freguesías. Pois era isso, foi a nível daqui, das sedes, para a população aqui da cidade, mas também já foram iniciadas as rotas, ou seja, os circuitos que tinham sido definidos já estão a ser feitos. Ontem fizeram, o Centro de Saúde Chaves número 1 fez 2 circuitos, portanto, começando pelas aldeias mais distantes, e aqui o Centro de Saúde número 2 também fez 2 circuitos. Hoje também tinham programado os circuitos, estão a ser realizados, e amanhã, como é dia de feira, não é? Como é dia de mercado, estão programados apenas um circuito. Também estamos a tentar gerir da melhor forma a vacina, porque como a vacina ainda não chegou toda, não é? Para que não tenhamos que a qualquer momento termos que parar para aguardarmos que chegue a nova vacina. Estamos a contar que durante a semana ela possa chegar, para que depois nós possamos de facto cumprir com o calendário que foi anunciado na altura. O Goberno, nunha altura, dice que vai haber vacinas para todos en todas as farmacias. E iso non está a acontecer. Por qué? Porque as farmacias dicen que non receben. É assim, as farmácias comunitárias podem receber vacinas. Neste momento, eu penso que também é assim, provavelmente ainda não as receberam, porque o laboratório também está um bocadinho atrasado relativamente à reposição dessas vacinas. Claro que a prioridade foi para os serviços de saúde, atendendo que aqui nós vamos poder vacinar as pessoas que são mais vulneráveis, estamos a falar das pessoas com mais de 65 anos e também todos os grupos de risco. Claro que a vacina é recomendada a muitas pessoas, para além daquelas que têm direito à vacina gratuita. E essa terá que ser feita nas farmácias, através da prescrição médica, que irá atestar, de facto, se são determinados grupos de risco que não estão contemplados na vacinação gratuita, não é? E poderá ser feita, e para todos aqueles que eventualmente queiram a vacina. O COVID-19 orixinou un estado de pánico na populación. Como está a saúde pública seguindo esta situación? É assim, claro que isto é previsível,
que a partir do momento em que vão aumentando os casos de doentes com coronavírus, com a doença coronavírus, é lógico que isto começa a trazer pânico às pessoas, principalmente porque quando nós temos tido clusters que abrangem um grande número de pessoas, ou porque estão já com doença, outras porque foram contactos dessas pessoas e que as pessoas ficam, de facto, muito preocupadas. Mas é uma situação que nós estávamos à espera, sabíamos que isto ia acontecer e por isso é que nós também iniciamos a vacinação da gripe, porque esta vacina não é contra o coronavírus, como poderá haver pessoas a pensar, é mais no sentido que se começamos a ter gripes, a situação pode evoluir mais desfavoravelmente se a pessoa também vier a estar infectada pelo coronavírus. E daí que aquilo que nós queremos evitar é que se de facto as pessoas vierem a ser infectadas, pelo menos não tenham associadas também uma gripe, que traria situações mais complexas e mais preocupantes. Bueno, o pánico crea pois unha situación psicolóxica que, de alguna maneira, alguén ten que axudar a esas persoas. Como está acontecendo isto dentro da sanidade pública? É assim, nós temos psicólogos, temos 2 psicólogos apenas no ACES que dão esse apoio, essa cobertura e que já estão, através das consultas que vão tendo e dos contactos que vão tendo com os seus utentes, alertantes para, caso seja necessário, precisarem de ajuda psicológica, possam fazer. Os médicos e enfermeiros podem também referenciar situações que identifiquem para os psicólogos e, neste momento, os 2 psicólogos nós dividimos e temos 2 linhas de apoio psicológico para este tipo de doentes. Uma direcionada para os profissionais, outra direcionada mais para os utentes. São 2 linhas telefónicas, que são os telefones de cada um deles, que está disponível para atender as pessoas que eventualmente estejam com mais dúvidas ou até que estejam mais em baixo, de certa forma, e que esteja a ser mais difícil enfrentar esta situação. Seja porque estão com a doença, seja porque têm familiares muito próximos com a doença. E, portanto, elas poderão ligar, no caso dos utentes, poderão ligar para o número de telefone, que é o 966 676 986. Relativamente aos profissionais, tem uma outra linha, que é o 925 598 275. Pero non vai a ser atención telefónica, vai ser para marcar cita e ser presencial? Eles podem ligar diretamente para estes telefones, que são telemóveis de serviço de cada um dos profissionais dos psicólogos, não é? Eles podem telefonar, se eventualmente elas estiverem a fazer consulta ou estejam ocupados que não possam atender a chamada, como à partida ficará o número registado, elas logo podem, devolvem essa chamada, para poder dar apoio de acordo com a necessidade àquela família ou àquelas pessoas, não é? E ver com elas a melhor forma de dar esse apoio. Estamos focalizando, a sanidade está focalizando moito no coronavírus. E as outras doenças están como quedando ligeiramente esquecidas ou como é o segmento? É assim, nós temos que dar resposta neste momento às 2 situações. Por um lado temos a situação que está relacionada com o Covid e temos que ter áreas dedicadas para o atendimento dessas situações, que neste momento são chamadas as áreas dedicadas a doentes respiratórios, porque são aqueles que à partida, doenças respiratórias, que são aquelas que à partida têm sintomatologia característica para poderem ser identificados
casos suspeitos ou efetivamente que venham a confirmar-se, e por outro lado temos toda a outra atividade a decorrer. Estamos a desenvolver e está neste momento que já retomamos toda aquela atividade que tínhamos cancelado, que foi cancelada de certa forma na primeira fase em que isto aconteceu, no mês de março e abril, e estão a ser realizadas e está a ser feito o acompanhamento dos doentes crónicos e das consultas que terão que ser feitas, quer em termos de vigilância de saúde, não é? Dos programas de saúde, quer noutras situações de doença. Portanto, isso está a ser feito. Poderá não estar a ser feito de acordo com aquilo que era feito anteriormente, não é? Em que maioritariamente as pessoas vinham ao centro de saúde para resolver essas situações, e hoje elas vêm na mesma, aquelas que de facto têm necessidade de ser observadas e terem necessidade de ter uma consulta presencial, estão a ser reagendadas e estão a realizar essas mesmas consultas. Mas também há outras situações que podem ser, através do telefone, que podem ser resolvidas sem haver necessidade do utente se dirigir ao centro de saúde. Estamos entrando nunha estación climatérica donde as confusións poden ser serias, tanto de gripe como de corona. Sintomas similares, isto pode crear un lixeiro caos, sino un grande caos, dentro da sanidade, non? Claro que nós estamos a contar que vai haver aqui uma procura imensa, não é? Felizmente muitos deles não será apenas, poderá ser apenas uma pequena gripe ou um problema respiratório sem gravidade, mas alguns deles irão ser necessariamente, se calhar, doentes com doença Covid. Díganos, os centros hospitalares e de saúde do Alto Tâmega e Barroso están preparados para afrontar o que parece ser unha nova e descontrolada etapa do Covid-19? Nós aprendemos durante este ano que temos que muitas das vezes nos adaptarmos de acordo com a situação. E estamos organizados de uma determinada maneira, mas prevemos, caso aconteça alguma situação, já teremos que nos reorganizar de outras formas. E isto está, de certa forma, previsto. Claro que podemos entrar, tudo vai depender, de facto, da evolução epidemiológica que tivermos e, assim, podermos ter mais ou menos dificuldade em garantir, porque os recursos são os mesmos. E, portanto, não podemos... vai ser um esforço grande da parte dos profissionais para poderem garantir todas estas situações e todas estas respostas que vão ser necessárias dar. Tendo em conta que também começamos a ter profissionais muito cansados, porque, de certa forma, este ano foi um ano complicado para todos, principalmente para os profissionais de saúde, porque são eles que estão na linha da frente, não é? E que têm que estar constantemente a readaptar-se e a reorganizar-se para melhor responder às situações que vão acontecendo. Isso não implicaria que haveria que ampliar o quadro médico? É assim, poderemos ter uma necessidade, caso as coisas possam vir, de facto, a fugir ao controle, tentarmos encontrar mais para além daqueles que, de facto, os quadros contemplam. Se bem que isto irá ser muito difícil, porque nós também não temos médicos assim disponíveis para estas situações. Por outro lado, nós temos sempre aqui um problema, que nós, como estamos aqui no fim do mapa, não é? É sempre mais difícil as pessoas virem para cá. Para os grandes centros, se calhar, é possível rapidamente encontrar pessoas para poderem colaborar e para poder integrar as equipas. Aqui será sempre mais difícil, porque ninguém quer vir para aqui, porque fica muito longe dos grandes centros
E por isso vamos ter que contar muito com os que cá temos. Habrá que facer como nas equipas de futebol, habrá que fixar estrangeiros, não? É assim, já não era a primeira vez que há unidades que tiveram que ser fechadas. Felizmente no nosso ACES isso não aconteceu, nunca precisamos de fechar nenhuma unidade, a não ser polos, que tem a ver com... em que as pessoas continuam a ter acesso por outra via, não naquela localidade, mas sim no centro de saúde. Isso já aconteceu. Mas quando as coisas acontecerem, não é? E se tivermos o azar, por exemplo, de termos profissionais infectados, poderá correr-se o risco de ter que se fechar uma ou outra unidade. A gente espera que não. E até agora temos conseguido controlar e espero que continuemos a conseguir controlar. Doutora Santa, como vê desde a perspectiva clínica o futuro inmediato? Vamos ter um ano, provavelmente enquanto não houver vacina, um ano muito adverso, eu diria, porque de facto não sabemos muito bem, sabemos que as coisas estão a aumentar, com tendência a piorar, isso a gente sabe. Era uma coisa que nós já prevíamos mais ou menos, se calhar não com a intensidade com que isto aconteceu e na altura em que aconteceu. Nós estávamos a contar que isto acontecesse mais só a partir de outubro e isto aconteceu já em setembro, não é? Começamos a ter vários casos e pensamos que, por exemplo, aquilo que neste momento está a acontecer, e eu estou a falar também, não só aqui, mas a nível do país, que isto viesse a acontecer, se calhar, lá para o mês de dezembro. Quizá é a consecuencia de que no verão isto já passou. Sim, nós estamos a pagar um preço caro precisamente por isso. Porque as pessoas, como tivemos o período de verão em que as coisas estiveram controladas e bastante controladas, e na primeira fase tivemos, de facto, fomos um dos países que conseguiu controlar a evolução de maneira a que não sobrecarregasse os serviços de saúde e que se pudesse dar sempre respostas céleres e atempadamente, e as pessoas acharam que isso tudo já tinha passado. E os comportamentos que tiveram não foram abonatórios para evitarmos o caos que temos neste momento, não é? Porque, de facto, isto tudo se deve a comportamentos que as pessoas vão tendo. E, hoje, mais do que nunca, vê-se que os surtos aparecem em famílias, nas famílias. Porquê? Porque há aquela ideia de que nada acontece, connosco estamos aqui todos em família, está tudo bem, são jantares, almoços, foram batizados, casamentos, festas que foram sendo feitas e isto tem levado, e depois tentaram continuar a ter os hábitos que se tinha antes, não é? Por exemplo, as vindimas, também veio aqui, de certa forma, acelerar um bocadinho nisto, tudo porque as pessoas facilitam muito, porque acham que estamos em família, estamos bem, estamos com Deus, como eu diria, e portanto nada acontece, e às vezes é por aí, porque essas pessoas depois andam na rua, andam em vários sítios, cruzam-se com muita gente e as coisas acontecem, não é? Não é por acaso. Bueno, non é por acaso nada. Moito obrigado. Esclarecer puntos foi moito interesante por súa parte. Moito obrigado. Muito obrigada eu.